A ruína do dia é: morre historiador e cientista político Boris Fausto. Morreu nessa terça-feira. No caso, nós estamos gravando aqui esse vídeo de hoje, dia 19 do 4. Então, ele faleceu ontem, faleceu em São Paulo com 92 anos. Lamentamos profundamente, né, Renato? Mas, ao mesmo tempo, aí fica de positividade tudo que ele entregou para a sociedade e também para o meio acadêmico da área de história, mas de uma maneira em geral. É que só trazendo algumas informações, Renato, acho que relevante, ele, na verdade, tinha uma primeira formação em Direito, chegou a exercer por um tempo, trabalhou na área como advogado. E durante 10 anos. Durante 10 anos na área do Direito. E posteriormente se graduou, né, em História, e é aquilo que a gente já conhece, autor de diversos livros. E aí eu vou compartilhar o livro aqui, Renato, aí se você quiser ficar à vontade, os livros que a gente separou para estar falando um pouquinho. E aí só o interessante é que é o seguinte: na década de 50, ele se filia ao Partido Socialista Brasileiro, e depois, ainda na década de 50, vai aderir ao Partido Operário Revolucionário Trotskista, né? Então, aí demarcando a posição ideológica e política dele durante um período da vida. Eu acho que antes do golpe, se eu não me engano, pelo que eu li, ele tem um afastamento em relação a essa perspectiva. Mas isso é importante para o que a gente vai comentar daqui a pouco. Bom, pode mandar bala, já vou compartilhar aqui a tela. O primeiro é esse aqui, meu amigo, ó. Bom, isso daí é um clássico da nossa historiografia, até porque foi um livro que extrapolou as barreiras da história e alcançou o público mais geral, né? A Revolução de 30, História e Historiografia, no qual ele faz uma análise até então, né, uma das mais aprofundadas sobre o movimento que pavimentou o caminho para o Getúlio Vargas chegar ao poder, né? Esse livro ele é dividido em duas partes. Na primeira parte ele faz uma descrição do período anterior, né, à Revolução de 30, as causas da Revolução de 30. Ele vai falar, por exemplo, como o governo federal agia mediando os conflitos das elites oligárquicas, dessa dificuldade que o Brasil estava tendo para fazer a transição de um trabalho escravo para um trabalho assalariado, de como essas elites estavam meio que reinando no país, sem abrir caminho para as inovações até então propostas pelo liberalismo. Então, Boris Fausto ele faz uma análise muito acurada desse contexto, dessa situação que vem desde a proclamação da República, desde a República da Espada, até o desgaste da República Oligárquica. E já na segunda parte ele vai descrever o movimento revolucionário de 30 em si, mas ele vai fazer uma análise historiográfica das concepções marxistas e liberais acerca desse movimento. Há quem indique que esse é justamente o ponto alto do livro. Com o passar do tempo, como não poderia deixar de ser, surgiram muitas discordâncias, teorias diferentes, uma ampliação desse arcabouço teórico, mas seja para criticar ou para elogiar, esse livro é uma referência para a gente até hoje. Eu li esse livro, inclusive, né? Acho que todo mundo que em algum momento cruzou com a história do Brasil tem esse livro, e eu conheci pessoas que não eram da história e tem esse livro, inclusive. Acaba fazendo parte da formação da gente enquanto historiador, ainda na graduação, né? Um professor ou outro. Bom, de uma forma ou de outra, esse livro sempre chega em nossas mãos. No pique, posso passar para o próximo? Pode. Bom, fica à vontade aí. O trabalho urbano e conflito social no Brasil, a gente não pode esquecer, até fazendo um adendo para os comentários que você fez, Bené. O Boris Fausto ele foi um dos primeiros historiadores brasileiros a se debruçar sobre o mundo do trabalho, a fazer estudos sobre o mundo do trabalho. E nesse livro ele vai a pegar um ponto do qual ele já tinha meio que salientado no livro sobre a Revolução de 30, que foi justamente a dificuldade do Brasil de fazer a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Ele vai analisar as diversas correntes que se formam no Brasil em torno do mundo do trabalho, né? Anarquistas, algumas propostas mais liberais, as propostas socialistas, e ele vai justamente também estudar a formação do poder dentro dos organismos que regulam o trabalho e os embates dos sindicatos com o governo. Ele vai desmanchar bastante aquela tese de que os sindicatos eles eram totalmente sujeitos às propostas populistas. Não,
ele vai mostrar que os sindicatos tinham poder de negociação e tinham poder de barganha. Eles não estavam só dizendo amém para o que era imposto no poder. Então, um dos primeiros mapeamentos que a gente vai ter aí sobre relações de trabalho, sobre as ideologias políticas que norteavam esse meio, está nesse trabalho do Boris Fausto, que, de quebra, ainda faz uma análise sobre essa sociedade urbana brasileira que se forma na transição do 19 para o 20 e que vai se consolidar lá na década de 60. Bom, aí eu só queria ressaltar o seguinte, Renato, essa edição que a gente está exibindo é uma edição mais recente, né? E esse livro Sim. teve inúmeras edições, né? E reimpressões também. A edição original é da década de 70. E na década de 70, quando ele vai falar, marca uma posição muito específica dele, muito peculiar, em relação à greve de 1917. Então, na análise dele, a grande greve de 17, que teve um grande protagonismo do sindicalismo revolucionário e, portanto, dos anarquistas em São Paulo, ele vai analisar como esse movimento tivesse ocorrido a partir de um certo espontaneísmo, ou seja, por uma necessidade econômica, uma necessidade ligada à questão da inflação e da carestia, que estava ali uma característica ali desse período, desse momento do 1917 que a gente está tratando. Então, de certa forma, isso meio que tira nessa análise, digamos assim, seminal, inicial dele, tira um pouco o protagonismo exatamente dos movimentos anarquistas que estavam articulando essa greve nessa conjuntura. Em trabalhos posteriores, vai justamente rever esse fato, né? Por exemplo, o trabalho da Cristina Lopreato, que é chamado Espírito da Revolta, vai dizer, não, na verdade, a greve de 17 ele é fruto aí não de um espontaneísmo, somente das contradições e das desigualdades geradas naquele período, né, vivenciado em 1917, mas fruto também de longa construção sindical feita pelos anarquistas desde o final do século XIX, iníciozinho do século XX. No entanto, o Boris Fausto, nessa edição mais recente, ele reconhece isso e faz, inclusive, um adendo sobre essa questão, ainda no prefácio, e depois faz a reformulação aí mais no miolo do livro em si, né? Então, acho que isso é muito interessante, porque como é um livro que teve várias edições e percorreu diversas gerações de historiadores, eu acho que é natural que isso ocorra, né? Essa mudança. Há quem diga, inclusive, que esse posicionamento inicial tem a ver justamente com a proximidade dele em relação à perspectiva mais marxista e tal. E aí existe, a gente sabe, para quem conhece a história, sabe que existe rusgas em relação a essa questão entre comunistas e anarquistas, fruto aí de um período histórico mais pretérito, mais do passado. Puxar aqui um outro livro para a gente terminar, Renatão. Pode ficar à vontade aí comentar. Essa obra do Boris Fausto que ele escreveu em parceria com o Devoto é um ensaio histórico onde eles analisam de forma comparada as relações políticas, sociais e culturais entre Brasil e Argentina. Eu usei esse trabalho quando eu estava escrevendo o meu TCC ainda, né, que falava sobre cinema argentino. E o interessante desse trabalho é que você vê um Boris Fausto mais leve, um Boris Fausto... não vou dizer um Boris Fausto menos afeito à fonte, ao fato, mas você vê o Boris Fausto se permitindo determinadas reflexões que eu acho que são muito fruto de uma revisão política e de uma revisão histórica a qual ele estava passando. Então, assim, é um livro onde você vai ver um Boris... Não que o Boris Fausto tenha uma escrita pesada, difícil, não. O Boris Fausto, ele trata de temas de alta complexidade com uma linguagem muito fluida, sempre respeitando as fontes, sempre focado no fato, mas esse ensaio particularmente eu gosto muito porque ele suscita uma série de questões sobre as relações históricas entre Brasil e Argentina, tanto do período imperial quanto já no início da República, e para quem tem até mesmo curiosidade de entender um pouco mais essa nossa relação com os nossos irmãos, eu acho que esse livro ele é o ideal para se começar, sabe? Ele dá um panorama muito bom, tem uma leitura leve, é quase como se você estivesse lendo um jornal. É muito bom, eu recomendo. Legal, Renato. Bom, ficamos por aqui, certo? Está certo. Aqui, quer falar mais uma coisa? A grande deixar aqui nossa saudação e nosso respeito aí à memória do Boris Fausto. Sim, e vamos nos preparar que os livros dele vão inflacionar agora na estante virtual. Muito provável. É o capitalismo não perde tempo. Muito provavelmente. Um abraço, Renato. Um abraço, até a próxima.